Fala, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos lá falar agora sobre mercado Forex. E muitas pessoas falam, nossa, Ariane, mas por que vocês olham tanto o mercado assim? Por que, meu querido colega? A gente precisa do operacional 100% alinhado para poder clicar. Então, se hoje, por exemplo, você vê esse mercado lixo, literalmente, de B3, você vai olhar para outros mercados. Você não vai ficar olhando aqui 24 horas para um único gráfico, tentando buscar até no 12 segundos alguma bendita operação. Você tem aí um mundo inteiro para desbravar. E é por isso que a gente reforça tanto com vocês que não se atenha ao ativo. A gente não vai pegar nenhum ativo como pet e nem político, tá? Então não tem amor. Vamos explorar todos os mercados. E hoje a gente vai falar sobre Forex, porque sim, a gente tem muita oportunidade por aí e inclusive eu tô numa dor de cotovelo, porque hoje eu não consegui ficar na frente da tela. Gravei, depois eu dei aula, mentoria individual, depois eu tive aula aberta do meu filho, depois eu fiz as minhas coisas de mãe, né? Eu tô largo no karatê, vou fazer supermercado, minha filha. Aqui tem que rodar vários pratinhos, né? Você que é mulher e está me escutando, é isso. Homens, agradeçam por ser homens. A vida é muito mais simples para vocês. Porque como vocês só conseguem fazer praticamente uma coisa por vez, vocês não têm tanta demanda igual nós, tá bom? Brincadeiras à parte. Vamos falar aqui sobre o DXY rapidinho antes da gente iniciar, porque isso aqui é a nossa direção principal do mercado, vocês estão carecas de saber. Então, DXY comentamos, inclusive no vídeo de cripto que saiu hoje mais cedo, que ele tá aqui nessa região da linha de Boss, ele não conseguiu fazer o spring aqui dentro desse key level, ele tentou, mas dá para ver que o vendedor bate nele, ele tentou a última vez e o vendedor mata ele. E olha como esse candle aqui é robusto e grande, mostrando que alguém morreu aqui no caminho e agora vai surgir um outro player comprador, ou quiçá, talvez esse mesmo comprador vai tentar voltar em uma região maior de desconto. E agora é onde estamos, ok? Meus queridos amigos e amigas. Isso aqui é onde tem a linha de bolsa do diário. É importantíssimo que o DXY segure aqui. Ele tem depois dessa região, essa última aqui, mas essa região eu já não fico tão alegre assim, porque a gente vai estar entrando numa zona de aceleração novamente do diário. E aí, daqui para cá, é questão de um sopro. Então aqui é a região que a gente vai determinar, como sabe quando Moisés abre lá o mar, ele abre lá, ele faz aquele divisor, isso aqui é o divisor de águas literalmente. Então ele tem que ser defendido. E aí se a gente for olhar pelo nosso operacional, o arroz com feijão, que já conhece aí, se a gente tá olhando aqui minha referência do diário, então o meu intermediário a gente divide por 5 e o meu intermediário ele está com RSI abaixo de 30, validando qualquer operação para mim. E aí o que nós vemos também no próprio intermediário, lembrando que a divergência a gente sempre olha pelo gatilho, né? São 3 tempos gráficos que nós olhamos. A referência, tempo gráfico maior, que localizar a melhor região para trabalhar, o tempo gráfico intermediário, que a gente vai olhar como é que tá o RSI, se ele tá sobrevendido, sobrecomprado, dependendo do que a gente quer fazer, e dividir mais uma vez por 5, e a gente vai estar encontrando o nosso gatilho, que é o menor tempo gráfico, porque a gente quer um stop curtinho, que é o stop de 60 minutos, por exemplo, para um alvo de diário. É isso que a gente sempre busca em todos os trades. Então, se a gente for olhar aqui, o próprio intermediário já está dando essa divergência para nós, o que indica que tem mais força do que se no meu gatilho tivesse a divergência. E essa divergência, quando acionada, vai tentar buscar a primeira região para cá. E eu gosto muito, meus queridos amigos e amigas, eu gosto muito que ele deixou essa liquidez aqui para cima, porque indica que aqui eu tenho um alvo muito forte para operação e se passar por aqui, ele vai tentar consumir esse fair value gap e vai voltar rapidinho para cá. Com isso, chegamos às conclusões de que se isso acontecer, meus amigos, vocês vão dar uma quedinha bem bacaninha, vocês estarei de olho para as minhas entradas de continuidade até regiões de prêmio, tá? Então, é isso que nós estamos de olho. Inclusive, acionou uma venda do euro USD, acionou venda de GBP, NZD. Até hoje eu fiquei brincando com o pessoal da mentoria aqui. Um amigo avisou sobre o euro USD, o Adriano, e aí eu fiz o trade em outro ativo. Mas eles não avisaram esse ativo. Eu falei, como não? É tudo igual, o gráfico tá muito parecido de euro, GBP e NZD. A diferença é quem tá mais forte ou não. E na minha opinião, o euro tava mais forte, né? Então eu fiz no GBP. Mas enfim, é muito parecido. Bitcoin, que deu essa puxada forte, estrondosa, não chegou ainda a bater lá a nossa região do diário, né? Que a gente até marcou. Não chegou. E ele veio fazer uma tal da manipulação no topo. Será que isso aqui vai permanecer, cara? Será que vai permanecer? Eu não sei. Eu sei que para mim o melhor era que ele tivesse tocado
ali em cima ainda desse diário, para aí sim eu tá vendendo. Aqui eu vou ter que vender no meio do caminho quando tiver um choque. Mas agora não é vídeo de Bitcoin, Ari. Você foca no DXY e depois vamos falar dos outros. Mas beleza, era isso aqui que a gente tinha. Falando agora aqui no euro-dólar, se acontecer esse acionamento da divergência do DXY e ele acionar de fato, a gente vai estar vendo esses ativos caírem um pouco. Inclusive, ele acionou uma divergência do 25 minutos aqui numa região que a gente tinha forte de 625. Nós amamos navegar entre os tempos gráficos. Até na live que a gente fez na segunda-feira, um amigo falou: nossa, mas que tanto de mudança de tempo gráfico? Sim, meu caro colega, porque a gente entende, pelo SMC, a gente sabe que em todo tempo gráfico tem um comprador e um vendedor, e quem é o dono da jogada daquele tempo gráfico. A gente vai navegando entre os tempos gráficos para tentar achar a melhor relação entre eles, e sempre a gente vai focar muito mais na questão dos múltiplos de 5, que é de Alexander Elder, porque a gente vai tentar realmente o menor gatilho para o maior alvo, que é a maior referência, mas a gente navega pelos tempos gráficos, porque em cada tempo gráfico a gente tem um formato de gráfico, e a gente tem players atuando em determinados pontos. Então, por exemplo, se eu vi lá que o DXY está numa região crucial, eu vou procurar em diversos tempos gráficos aonde que eu posso achar a melhor região possível para que eu possa trabalhar aqui no euro-dólar. E aí a gente encontra esse order block. Daí a gente vai tentar filtrar. Ah, será que eu posso filtrar para os 125 minutos? Porque se for o diário, a gente pode estar considerando o diário de 24 horas ou um diário de 625 minutos. Aqui a gente conseguiria filtrar essa base inteira. Se eu quisesse para cá, ó, para cá, consigo, com certeza. Ai, aqui. Essa aqui toda, porque aqui tá protegido por esse topo. Então a gente consegue filtrar isso aqui, e aí o trade foi acionado aí pelo 25 minutos. Acho que ainda não deu 2-1 aqui do euro, não. Aqui, vamos ver. Ainda não, tá? Se esse trade por acaso estopar, aí a gente vai estar vendo o consumo daquela liquidez de topo aqui para vir buscar essa próxima região. O que eu sei é, eu tô dentro de uma região vendedora. Se o DXY me acionar essa compra, mesmo que eu não pegue no gatilho de euro-dólar o início dessa venda, eu vou estar olhando num tempo gráfico micro, talvez até uns 5 minutos ou uns 12 minutos para tentar pegar a entrada de continuidade. Porque eu sei que o primeiro suporte de euro-dólar, o mais forte aqui, que tem linha de boss, que tem outras confluências de indicadores que a gente usa como AV, tá aqui. Então eu tenho um caminho livre para o preço andar. Então eu posso entrar nesses CPIX por aqui. Esse é o meu plano de euro-dólar, tá? Então estamos nessas regiões aqui. Vendedora se estopar, a gente vai buscar uma manipulação para vender novamente. Primeira região de compra, região de 60 minutos. 1,17433 até 1,17267. Essa região de venda aqui, ela vai até 1,18297 e ela começa aqui onde nós estamos, né? Eu tô falando porque alguém falou que eu não falo as regiões, só que eu falo todos os pontos, mas não dá, de verdade. Você pode me escutar de onde você quiser, tá? Você pode me escutar do banho, você pode me escutar do carro, onde você quiser. Mas não adianta você escutar e não tá vendo o gráfico, porque provavelmente você não vai entender nada do que eu tô falando. E você não vai ver o meu rostinho. Então, de 1,1804 até 1,8297. Depois dessa região, se 60 minutos passar, a gente vai estar olhando aqui para essa outra região intermediária em 1,16793 até 1,6627. E depois essa melhor região de compra possível, 1,651 até 1,60092. Certo? Lembrando que ele saiu agora do nosso canal aqui, que ele tava andando, estourou pra cima, bebê. Só falta agora, só tem uma coisa que a gente precisa agora esperar, né? É o Trump falar alguma coisa pra dar os alvos tudo. Euro foi um que eu peguei, outro interessante. Cara, olha isso aqui. Eu tava marcando o gráfico hoje, eu vou botar até aqui no limpo, né? Olha isso aqui. Esse gráfico colateral, cara, desde praticamente novembro de 2025. Aí ele começou a derrocada aqui. Em 3 semanas ele engoliu todo esse movimento, ó. Engoliu todo o movimento de outubro. Por isso que falam que guerra é bom pra bolsa, né? A princípio, no curtíssimo prazo ele cai, mas depois, ó. E ele tá indo aqui de todo jeito liquidar esse topo que tem muito stop aqui de posição vendedora. Então, se a gente for lá para as nossas regiões de limpo, aqui foi onde a gente fez a nossa compra, né? Só que eu não fiz tudo que eu queria. Eu não fiz. Eu queria que tocasse aqui. Eu fiquei a ver navios. Uma posição micharia. Mas tá bom. Nem sempre é do jeito que a gente quer. E aí, o que eu tô tentando, né? Já tem alguns dias, pegar os recuos desse gráfico. Mas meu amigo, ele não faz recuo. Ele fez no domingo, que abriu dentro da nossa região compradora aqui, beleza. Inclusive, eu assinalei para uns amigos, eu tá
tá fazendo o Spring aqui, ele foi direto e reto, mas no intradiário tá difícil de pegar. Então eu tive que pegar regiões até de 25 minutos aqui pros amigos pra gente operar naquela loucura. Brincadeira, não é loucura, tá? É super respaldado o trade, como ele tá numa forte tendência de alta, a gente vai tentando pegar os recuos e claramente ele não tá recuando muito. Então a gente tem que diminuir o tempo gráfico e eu gostaria de conseguir fazer essas compras antes dele capturar isso aqui. Porque se ele fizer depois, aí já não me interessa muito, ele já não tem isso aqui mais como alvo. E aí pode ser que ele desmorone tudo de novo. Então é muito interessante que ele venha até aqui. Regiões de 25 minutos respaldadas tanto por linha de Boston quanto o nosso indicador, né? Então 6939 até 6925, primeira região de compra. Depois 6896 até 6867, segunda região de compra. Depois 6832 até 6813. E depois 6771 até 6745. Eu tô olhando todos os tempos gráficos porque ele já está de alta no 60, no 300, no diário e voltando também no semanal. Inclusive, quem defendeu o trade aqui foi o próprio semanal e ele está vindo aqui, direto e reto, nessa última linha de boss para esticar e arregaçar ele. Arregaçar ele. E assim, eu tenho que ser sincera, eu não esperava que ia ser tão rápido. Eu gostaria de verdade que tivesse sofrido mais uma queda. Mas a gente não conseguiu pegar aí tudo, então é isso aqui que a gente tem nossos planos, ok? E por último, a gente tem essa região aqui, 6497 até 6459. Mas assim, sinceramente, não acho que vai. O gráfico está muito similar, são todos os outros índices, né? Principalmente Nasdaq. Nasdaq, ao contrário de US 500, tocou na linha do semanal. Então, isso aqui não teve desculpa para quem não fez esse trade, tá? E olha aqui como ele rompe o Candle Clinton, junto com todos os outros. Então, aqui, a única diferença desse trade, eu coloquei em amarelo, porque ele deixou essa liquidez aqui, que eu tô bem desconfortável. Então, essa região vai em amarelo, tô bem desconfortável com essa liquidez. Essa região aqui é de 300 minutos, 5 horas, e essa aqui é de 25, que eu deixei mais em amarelo, porque é uma região mais fraca, né? De 25 é mais fraca. Então, a primeira região que a gente tem aqui é 25,77, 25,711 até 25,561. Depois, 25,495 até 25,314. Depois, 25,178 até 25,034. Aí ele deve liquidar, se vier para cá, ele deve liquidar esse fundo. E aí a gente vai estar olhando aqui para 23,828 até 23,509, tá? São as próximas regiões. Lembrando que se você quer ver as regiões atualizadas ao vivo e a cores para você, todos os dias da nossa comunidade, a gente tem o nosso pré-mercado, 8 da manhã, o Clinton tá batendo lá, junto com vocês, ele fala sobre todos os mercados, ele mostra gráficos que eu tenho certeza que você, meu amigo, nunca viu, e eu fogo para isso, porque eu conheço a grande maioria dos youtubers por aí, eu estive ao lado dos mais antigos aí do mercado, então eu sei que ninguém fala disso até a gente começar a falar. Então daqui entra, você vai ver a gente falar e daqui a alguns meses você deve ver os outros youtubers falar. Então entra lá você pode pedir o ativo que você quiser, pode pedir análise fundamentalista para montagem de carteira de médio e longo prazo também, pode enche o saco do menino, ele gosta, tá? Pode pedir o que você quiser que ele tá fazendo lá para você. Então é isso que a gente tem, né, gente? Esse gráfico aqui é um gráfico que, como que eu falo? É um gráfico mais fácil de operar, né? Igual hoje. Não que o Bovespa tá difícil de operar, o Bovespa tá 100% de alta também, tá um gráfico fácil. Mas hoje não se movimentou. E aí você fica parado lá na tela, enquanto tá rolando aqui, ó, rolou esse trade, rolou esse aqui não. Mas eu tinha essa região aqui e eu tinha essa região aqui. Inclusive, a gente pode marcar onde vai estar o nosso RSI dos 5 minutos, que aí é trade assim, papum, tá? Bem aqui, ó. Trade papum, papum. Depois de uma forte puxada de alta, né, vai ser um possível fundo de 60 minutos, né? A gente sabe dessa regrinha aí do RSI, que a gente sempre comenta para vocês em 25,772 até 25,749. Vamos ver se vai se manter assim, porque o RSI, conforme o preço vai subindo, ele vai mudando também. Tem que ficar bem atento a isso. E o do RSI de 60 minutos tá por aqui, ele deve subir até lá. O SI 500 eu não cheguei a falar para vocês, mas o RSI de 5 minutos tá aqui. Gostaria que ele liquidasse esse fundo duplo, mas vamos marcar isso aqui como referência principal e a gente vê se tiver algum gatilho para nós, uma divergência, nem que seja. Aí, por isso que eu tenho que tomar cuidado para falar aqui com as pessoas, porque aqui provavelmente a gente vai ter que ver algo de 5 minutos para 1 minuto. Vou deixar amarelo, porque esse aqui... Vamos fazer esse aqui por via didática, porque daqui a pouco vão falar que eu tô incentivando a galera a ficar no giro de 1 minuto no Forex. Então esse aqui vai ser só vias didáticas. Vamos olhar como é que eles vão se comportar. E os 60 minutos tá por aqui, deve chegar, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o ouro, que eu separei para vocês, e alguns outros ativos. Cadê o ouro? Ouro. Ouro parado aqui nessa região. Nossa, a gente já tinha falado sobre ela, ainda tá segurando, ainda não veio liquidar
esse topinho último aqui, então tem essa liquidez ainda para capturar, tá dando continuidade na tendência de alta. Logicamente, se o DXY subir, pode ser que ele perca força. Então, ouro, para escolher o mais fácil dos lados, eu quero que ele caia aqui para a gente comprar. Então, primeira região, 4765 até 4729. Depois, a gente vai estar olhando para 4685 até 4651. Depois, por último, a última região aqui, em 4522 até 4475. Essa região de venda, sinceramente, não me interessa fazer tanta coisa. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Até que nos 5 horas ele tem a divergência também, mas eu acho que eu prefiro que caia para eu comprar. Ou, se ele continuar subindo e não me der essa oportunidade aqui, aqui é uma região top que eu sou parceira na venda, em 4984 até 5147. Belezinha? Outros ativos que a gente pode estar de olho, né? O SDJPY, se o DXY tiver subir, ele vai ganhar força novamente. Ele tá trabalhando em cima dessa base que nós comentamos aqui, junto com os amigos. Ele manipulou a extremidade superior, ele veio fazer aqui o primeiro reteste, a segunda defesa do médio play, ele tem a intenção de perder aqui. Então eu não fico confortável de comprar aqui, mesmo que o DXY dê sinal de alta. Se for para operar algo do DXY, então eu gostaria, ele já está dentro aqui da nossa linha do 300 minutos, inclusive a gente operou hoje, eu e a galera da mentoria, a gente operou o rompimento aqui do 12 minutos, ele pagou muito bem, foi bem bacana, ainda fez uma entrada de confirmação aqui, deu o alvo, tudo que tinha para dar ele deu, tá? E aí a gente poderia estar pensando, se bem que não gosto disso aqui, eu prefiro esperar ver o que esse ativo vai fazer. Gostaria de ver ele liquidando aqui essas mínimas e eu vou estar olhando para compra em um SDJPY, compras mais seguras e mais saudáveis, somente a partir daqui, de 156,208 até 155,545. Acredito eu que se o DXY começar a subir para o SDJPY dar compra, ou ele vai ter que cair, e para que ele caia, o Yen vai ter que subir, né? JPY vai ter que subir absurdo, ou o SDJPY vai romper essa região aqui, vai descaracterizar ela, e aí vai começar novamente topos e fundos ascendentes para ficar mais seguro de fazer qualquer coisa nela, tá? Caso contrário, a gente teria essa região aqui ainda como região vendedora, mas como ela já foi testada 2 vezes, já não me interessa mais. Mesmo que isso aqui eu possa considerar um propulsion block, né? Ou um order block 2.0, para quem não sabe, aqui a gente é como se tivesse um order block inteiro, daí vem esse order block aqui e ele captura, não chega até os 50%, ele não chegou não, né? Chegou não. Não chega até os 50% desse order block, que tá bem aqui, né? Os 50% dele, não toca, e ele acaba gerando um novo order block, que é isso aqui. Então isso aqui é um propulsion block, é um order block 2.0, você pode chamar do jeito que você quiser, só saiba que provavelmente aqui a gente vai estar vendo uma possível parada do preço, ela ainda tá válida para qualquer venda. Diferente de o SDJPY, o SDCAD, ele tem regiões vendedoras mais declaradas para nós, né? Aqui ele acabou chegando numa região de diário, eu tinha essa região da última vez aqui em 1,38 até 1,375 marcada para vocês. Ele mitigou ela 100% e ele deu a entrada através da manipulação do order block. Ele fechou abaixo, fechou acima, acionou a compra aqui. Inclusive, isso aqui é um primo do Candle Clinton. Só que é uma compra um pouco quanto complicada, porque as compras só ficariam mais tranquilas se a gente de fato tivesse a reversão desse fluxo, volta para cá, e aí eu fico mais segura na compra. Então, eu vou retirar agora esse order block, eu só deixei para vocês terem a referência. Isso aqui foi liquidado 100% e agora eu estarei olhando para as vendas de USDCAD. É até por isso que eu não tô tão afim de comprar, por exemplo, o SDJPY, porque eu entendo que essa divergência do DXY, ele pode subir um pouco os preços, mas ele vai dar novas vendas. Pode ser que não seja uma venda que vai fazer isso aqui, ó, mas pelo menos eu tenho a venda que vai me dar o repique e vai pagar 2 para 1 ou 3 para 1 para continuar subindo aqui, paga 2 para 1, 3 para 1 e continuar subindo. Porque a gente sabe que o mercado, ele tem a intenção, mas ele não vai direto, né? Igual a gente tem aqui o diário. Por mais que o DXY tem que subir dali, mesmo que ele vá rompendo os próximos topos, o mercado não sobe assim, né? O mercado sobe assim,
pá, 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 pá. E a gente pode atuar tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora. Logicamente, se ele reverter o fluxo dos 60 minutos aqui, apontando de alta novamente, eu ver que o DXY tá pegando força, a gente vai mirar em entrada de continuidade no fluxo comprador aqui. Então, tudo isso tem que estar muito bem delimitado na sua cabeça. Você precisa saber a base do SMC e depois disso você precisa entender a correlação dos mercados. Nossa, mas Ariane, é muito difícil esse operacional. Por que não pode ser só tocar uma média e eu comprar? E aí, se der 70%, se der tipo 2 para 1 ou 1 para 1, eu faço uma parcial e depois eu corro o risco. Se fosse para ser fácil, eu tava falando isso hoje para um aluno, se fosse para fazer um bendito toque de uma média, se fosse para fazer a parcial assim, igual um robô, eu não vou perder meu tempo de vida fazendo isso. A gente vai atrás de um robô que faz isso. Agora, se é para você ser trader de verdade, você vai precisar aprender a pensar. Coisa que ninguém te faz. Eu não vou aqui vender que, puta, é fácil demais, cara. Você vai aprender assim, ó, rapidinho você vai fazer dinheiro. Não é fácil. Você tem que estudar, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco. É uma profissão séria, não é divertido, não é pra ser legal ficar clicando. Depois que você aprende um pouco no mercado, é legal fazer um freestyle e tal, mas não é pra ser de emoção, é pra não ter emoção. Ó, deu trade, beleza, deu alvo, top. Não deu alvo, top. Acabou. Então não é pra ser esse mar de flores. Quem te falou que essa profissão era top demais porque você vai fazer muito dinheiro sentado na sua casa, mentiu pra você. É a profissão mais difícil, na minha opinião, porque é uma luta diária com você. Parece fácil e ele te engana parecendo fácil, mas ele não é. É o dinheiro mais fácil, mais difícil de você conseguir. O único privilégio dessa profissão, que é por isso que eu estou nela, é por isso que eu tento fazer tudo que eu faço, é porque eu consigo organizar o meu tempo. Eu sou dona do meu tempo, mesmo. Mas ser dona do meu tempo não é eu ficar clicando igual você vê aí os seus gurus. Ah, fiz agora, ó, 10 mil aqui. Pá, 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 acabou. Game, bola pra frente. Agora eu vou fazer outras coisas. Não é assim. É qual é o horário que eu tenho pra focar nisso aqui de verdade. E não vou atender ninguém, não vou estar com meus filhos, não vou cuidar da casa, não vou estar cozinhando, não vou estar fazendo faxina, não vou estar fazendo nada, eu vou estar focando aqui. Ah, eu tenho 3 horas por dia, então essas 3 horas aqui, vocês esquecem de mim, eu tô aqui focada. Ah, não, eu tenho 1 hora. Ah, não, eu sou CLT, eu não consigo. Então vai pro Forex. Você pode operar das 9 às 11, você pode operar das 4 às 6 da manhã. Horário é o que não falta. O que tem muito aqui é desculpa esfarrapada. E nós não iremos. Nós somos os piores vendedores de curso que você pode ver aqui. Os piores. Porque quando a pessoa vai comprar o curso, eu falo assim: você tem tempo para estudar? Você tem certeza? Outra vez. Você tá pegando dinheiro de algum lugar para investir nisso aqui? Ah, tô. Não faz isso. Vai embora. Não quero. Não quero. Porque a única coisa que eu e o Clinton a gente se comprometeu a fazer quando a gente falou, tá bom, vamos fazer isso, é todos os dias nós vamos conseguir dormir em paz no travesseiro, de não tá enganando ninguém, de não tá prometendo que é fácil, de não tá prometendo rios e mares e a pessoa depois ficar frustrada. A gente realmente pega na mão, a gente realmente quer ver a diferença e fazer a diferença nas pessoas. Não é à toa que a gente fica 24 horas no celular, meu marido me barulhando o tempo inteiro na cabeça, falando assim, cara, você não sai do celular, porque eu não saio. O dia que foi? Que dia que foi? Foi da minha penitência, que foi sexta-feira da paixão, eu fiquei 24 horas sem celular, foi assim, um alívio pra mim. Eu falei pro Clinton, eu falei, ó, Clinton, tá bom, beleza, esse ano a gente pega firme, mas ano que vem, meu amigo, eu quero engravidar de novo, quero ter mais um filho no mundo, porque é assim que a gente vai melhorar o mundo, a gente vai dar uma respirada. Mas esse ano, beleza, eu topo, tô com você. Eu fico chamando ele de Virgínio, porque ele, desde o início do ano, 2026 é nosso. Eu falei, cara, você é o Virgínio, né? Mas enfim, tô na onda dele. Graças a Deus eu tenho um sócio que é tão trabalhador quanto. E eu tenho certeza que a gente vai seguir um bom caminho. E é aquela, eu não quero ter 1 milhão de seguidores, mas eu quero ter 1000 pessoas que acreditam fielmente na gente, que seguem a gente e que vão dar as mãos uns pros outros, porque a gente quer fazer a diferença. A gente quer fazer a diferença no mercado e na vida de cada um que tá junto com a gente. Então tá. Então, desculpa, momento do desabafo. Então eu tenho essa região aqui, vendedora de 60 minutos em 1,37831 até 37936. E depois eu tenho essa próxima região de 38323 até 38550. São regiões para fazer day trade. Pelo swing, se de fato o DXY der a compra lá, eu vou esperar a reversão do fluxo dos 60 minutos, o fluxo dos 60 se alinhar ao que ele estava anteriormente do diário, ele fazer isso aqui, pá, ó, última pernada de alta. Preciso que rompa.
Quando ele romper, é o que a gente vai chamar de choque, change of character. Volta pra cá, região de recuo. É a primeira compra que eu tenho, a compra agressiva, porque vai estar os 60 minutos brigando entre si, porque ele não fez primeiro boss ainda. A gente considera a reversão da tendência de fato quando ele faz o primeiro boss. E aí, choque mais primeiro boss, reverte a tendência e aí 60 minutos vai estar 100% de alta. E aí aqui, no recuo depois do primeiro boss, é a compra mais conservadora que você vai ter para levar o preço para cima novamente. Lembrando que isso aqui tudo eu tô dependendo do DXY, tá? Porque é ele que vai mandar todo o restante da direção dos ativos para nós. E por último aqui, porque eu já falei demais, AUD, JPY, em verdade, todos os pares aqui, AUD, JPY, GBP, que é Libra, JPY, e NZD, JPY, estão caminhando para 100% de alta. Eles vão estourar topo, tanto no diário, semanal, 5 horas, tudo de alta. É muito fácil você procurar um recuo aqui para comprar, porque a sua probabilidade de dar certo o seu trading é muito maior, mas muito maior. Então, quando ele romper isso aqui, vai ficar lindo, maravilhoso, mas eu já consigo pegar algumas operações aqui num tempo gráfico menor, entendendo que ele tá seguindo no fluxo de alta, o MACD já tá mais forte aqui para tentar romper esse topo. Então, essa região primeira aqui que eu tenho é de 60 minutos, continuidade do order flow aqui dele, né? Aqui. Eu não considero tanto esse primeiro candle, porque ele foi um candle de abertura de mercado, cheio de spread, inclusive ficamos muito tristes, porque era uma região compradora nossa. Então, a região ainda está válida como entrada de confirmação. A primeira compra aqui em 111,924 até 111,347. Depois, 110,673 até 110,225. Depois, a gente tem aqui 109,725 até 108,662 aqui. E por último, a gente tem essa última aqui, que é a região de semanal. Eu não acho que vai chegar tão cedo, mas já tô deixando tudo pra vocês marcado. Em 107,205 até 105,636. Ok? Então é isso. Eu acho que deu pra gente explorar bastante os ativos aí. Tem muita tarefa de casa pra vocês e pra mim também. Um grande beijo e nos vemos na próxima.